Tropa, tudo beleza? A gente tá com iPhone 7, aparelho não liga, o aparelho tá esquentando bastante e a gente espeta ele no charge. O nosso consumo é de 0,6 e não passa disso, não protocola carga, nada acontece. A gente bota a tela, ativa a bateria, o aparelho não liga. O aparelho aquece bastante, certo? O cliente disse que parou do nada, mas ao tirar a placa aqui da carcaça, a gente vai ver que a situação é bem diferente. A gente tem aqui a plaquinha, ó, como vocês podem ver. Botando aqui no microscópio, a gente já vê que essa placa já foi mexida, certo? Já não temos mais resina em volta da nossa memória, certo? Não temos mais. Já temos blindagem cortada aqui próximo do codec de áudio, da PMU da baseband. Proteção a gente não tem mais. Radiofrequência a mesma coisa. Blindagem cortada aqui próximo do nosso trista, cortada, parecendo que já foi trocado esse aparelho. Então bora lá. O que acontece? Como que a gente vai analisar esse aparelho? A gente vai colocar aqui a nossa placa na carcaça para a gente poder usar o botão Power, certo? E a gente vai fazer um teste básico, que seria o teste de consumo inicial nessa placa, visto que ela aquece bastante. Vou ajustar aqui a câmera na fonte. A gente vai injetar 4.8 volts, certo? E 5 amperes. 4.8 volts e 5 amperes. Vamos pegar aqui a nossa ponteira da fonte. Vamos injetar aqui carga no conector da bateria. E vamos ver se tem consumo inicial. Então a gente não tem consumo inicial no conector da bateria. Agora a gente vai fazer o teste de boot. Vamos dar um toque no power, um toque de 1 segundo. E vamos ver o consumo desse aparelho. Só um minuto. Notem que a gente não... Só um minuto. Erro de gravações. Acontece nas melhores famílias. Então bora lá. Pulso de boot novamente nesse aparelho. Toquei o power. O aparelho já me consome 1,5 amperes e vai subindo, vai subindo. Como vocês sabem, aparelho nenhum deve consumir esse tanto, muito menos querer ligar sozinho. Somente até o iPhone 6S, 6S Plus que ele vai fazer. Você vai dar um toque no power, ele vai travar até o consumo, vai consumir até o pulso de boot, vai travar um pouquinho e a partir disso ele vai querer iniciar o start. Porém, a gente não está trabalhando com 6S, nós estamos trabalhando com o iPhone 7 Plus, 7 normal, perdão. Então bora lá, dá um toque mais uma vez. E o nosso consumo é o mesmo, não muda. E o aparelho quer ligar, ou pelo menos tenta ligar. E aí o que acontece? Esse aparelho deveria zerar essa carga, e nunca zera. Então a gente vai tirar aqui a placa da carcaça que a gente usou para fazer o teste de boot. Vamos tirar aqui da carcaça. Temos aqui a placa no microscópio, certo? Nós vamos localizar a PPVDD-MAN, que seria após o chaveamento do Tigris. A gente vem aqui na nossa borne. Só um minuto. A gente vem aqui na nossa ferramenta borne e... Só um minuto. Eita. Vindo aqui na nossa ferramenta borne, a gente aproxima o nosso documento. Seria o bitmap do iPhone 7. Ele seria um Qualcomm, certo? A gente clica aqui no positivo da bateria. Ele nos leva aonde? Ele nos leva lá para o nosso MOSFET chaveador, e do MOSFET chaveador parte para o nosso Tigris, seria o gerenciador de carga. Após o chaveamento do Tigris, a gente tem a PPVDD-MAN, e a gente vai dar um clique nela aqui. Então notem que a gente já tem a malha PPVDD-MAN selecionada, certo? Então nós vamos localizar um capacitor e vamos injetar essa carga da tensão na bateria, que seria 4.8 volts e 5 amperes. Não tem problema nenhum, porque isso aqui se trata da malha principal. A gente tem esses dois capacitores aqui, que seriam os capacitores grandes. A gente vai localizar um e a gente vai injetar essa carga para ver se a gente tem um consumo por ali. Então, vindo aqui no nosso microscópio, a gente tem do outro lado da placa aqueles dois capacitores. Seriam os maiores. Seria esse aqui um e seria esse outro. Tanto faz, se você injetar aqui ou aqui, vai dar no mesmo. O consumo tem que ser zero. Injetamos a nossa fonte, nosso consumo é zero.
tanto aqui quanto aqui. Do outro lado seria GND e aqui seria a malha. Então a gente não tem curto nessa nossa malha principal. O que a gente poderia fazer agora? A gente ia pegar nosso multímetro, na escala de BIP, a gente ia fazer a nossa varredura por curtos, atrás de curto, identificando curto ou uma fuga. Aí na escala de BIP, como vocês podem ver, a gente vai começar a fazer a varredura. Por onde eu vou começar nessa situação? Eu poderia começar, eu tenho 3 lugares para começar a fazer essa varredura em escala de BIP. Eu teria o local do Trista, que seria aqui, que já foi mexido bastante. Eu teria a minha memória e teria aqui a minha PMU da baseband. Por quê? Porque a minha PMU da baseband gera alimentações secundárias e também pode afetar no funcionamento do meu aparelho. Primeiro eu vou começar aqui pela memória. Vou começar aqui por esses capacitores. Nada, 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 nada. Vejam que aqui bipa dos dois lados, certo? Vamos continuar aqui embaixo. Não coloquem a ponta de prova de vocês em cima de circuitos como memória, Wi-Fi, amplificador 2G, certo? Vamos continuar aqui. Temos o capacitor bipando aqui também. Notem que a gente já tem diversos capacitores bipando, então não tem por que a gente arrodear procurando mais curto, se a gente já tem aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente vai lá no nossa borne, novamente. Vamos lá no nossa borne, vamos clicar naquele capacitor que está bipando, vamos clicar nesse. Vejam que a gente tem essas comunicações aqui com a nossa memória NAND e com o nosso PMIC, que seria o nosso PMIC principal. Então o que acontece? A gente pode ter um curto na nossa memória NAND, como a gente pode ter curto em um desses capacitores, como a gente pode ter curto no nosso PMIC principal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual o valor dessa malha, que passa por essa malha dessa memória, pode ser de 3.3, pode ser 3 volts, pode ser a de 1.8, pode ser a de 0.9, certo? A gente vai aproximar aqui e a gente vai ver que o nosso documento já me mostra que é uma malha de PP 3V0 NAND. Então seria um ponto positivo de 3.0 volts da minha memória NAND. E essa alimentação ela parte do nosso PMIC. Então, já que a gente tem essas comunicações todas, a gente vai injetar carga em um desses capacitores aqui para a gente tentar localizar esse curto. E posterior a gente remover esse curto, esse capacitor em curto, esse componente, seja lá o que for, e ver se esse aparelho já volta ligando, se estabiliza o pulso de boot e se o aparelho liga. Certo? Vamos aqui na nossa ferramenta, nosso microscópio. Nós temos esses capacitores aqui, como vocês podem ver. Esses capacitores aqui, esses aqui de baixo e esses aqui da lateral. Então eu vou injetar, ajustar na minha fonte aqui 3 volts. 3 volts e 2 amperes, corrente suficiente para que aqueça algum componente dessa linha e eu possa ver. Se por acaso eu injetar essa tensão, essa carga e esse aparelho não aquecer ninguém nessa linha, eu vou aumentando minha carga, porém minha voltagem continua a mesma. Eu vou jogar algo aqui na minha placa, na região do PMIC, na região da memória, é onde passa essa linha, certo? E agora eu vou injetar carga nesses capacitores aqui, ó. Esses primeiros são os maiores. Já tem um aquecimento aqui, ó. Já me mostrou logo a cara aqui, um capacitor bem do lado da memória. Vou injetar a carga de novo lá naquele capacitor. Como vocês podem ver, já está aquecendo aqui. Estou só dando toques. O capacitor já está fervendo, certo? Então aqui a gente tem um curto na nossa PP 3V0 NAND. Então vamos retirar esse capacitor. A gente pode tirar ele por calor, a gente pode somente expulsar ele com bisturi.
A gente vai tirar ele aqui, vai tirar ele com a pinça no calor, para com que não rompa essa malha daqui. Vamos injetar um pouco de fluxo, secar um pouco desse álcool, para que não dê solda fria em cima da memória que já foi trabalhada. Vamos jogar um pouco de fluxo. Vamos dar calor para fora da nossa placa. Vamos segurar o capacitor, levantar, e quando o capacitor entrar em fusão, a placa vai cair e o componente vai ficar na minha mão. Calor para fora para não agredir outros componentes da placa. Vamos aumentar a nossa temperatura 420 a 70 para esse capacitor sair com facilidade, porque a nossa memória ela está dissipando o calor aqui. Então a gente já tem um capacitor fora da placa, certo? Vamos deixar ele aqui de lado, a gente vai ter que substituir ele. Vamos esperar a nossa placa esfriar e a gente vai ver se esse curto sumiu, se esse valor de boot estabeleceu e se esse aparelho já liga. Então vamos injetar carga naquele capacitor lá, onde a gente estava injetando no início. Vamos ver se o curto some. A gente ainda tem uma fuga, porém nosso curto diminuiu bastante. Pode ser que isso reflita? Pode. Pode ser também uma atividade de trabalho desse circuito? Pode. Como é que a gente vai identificar isso? Se é uma fuga ou se é uma atividade de trabalho? A gente vai ajustar a nossa fonte aqui em 1.2 volts, certo? E 100 mA. E aí a gente vai verificar se isso é realmente uma fuga ou se é uma atividade de trabalho dessa malha. Vamos injetar carga. Então, isso aí, esse consumo que vocês viram lá na tela, é uma atividade de trabalho, tanto da minha memória quanto do meu PMIC, certo? E nessa possibilidade, nessa forma que a gente injeta 60% a menos na malha, do valor dela, a gente consegue identificar se é uma fuga realmente. Então bora botar esse aparelho no chassi, bora verificar o pulso de boot, bora ver se já normalizou e bora ver se esse aparelho já liga. Vamos verificar aqui a gente tem nosso conector de bateria. Vamos ajustar agora uma tensão que seria a tensão da bateria. Pode botar 4.2, 4.3. Aqui vamos ajustar em 5 amperes. Seria uma corrente padrão. Injetamos carga, não temos consumo inicial. Vamos dar o toque no power. Notem que a gente já tem um consumo estabilizado. Nosso aparelho foi até 86 e zerou. 81 e zerou. Então a gente tem um consumo estabilizado nesse aparelho. Agora bora ver se esse aparelho liga, porque foi feito vários procedimentos. Foi feito memória, foi feito trista. E aí pode ter afetado mais alguma coisa. Vamos iniciar o start dele. Segurar o power, ver se ele liga. Temos uma placa já startando. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai botar nossa tela e vai ver se esse aparelho chega na tela inicial. Cadê a placa? A tela dele. Vamos colocar aqui nossa tela. Colocar a bateria. Vamos colocar o nosso cabo. Como vocês podem ver, o charge. Vamos espetar esse cabo no nosso aparelho, como vocês podem ver.
O aparelho não houve consumo e não ligou. Pode ser porque a bateria está arriada? Sim, pode ser. E esse consumo aí pode ter arriado nossa bateria. Vamos virar o outro lado do cabo. A bateria está em 37%. Não temos nada, não temos consumo de nada. Mas notem que o aparelho já ligou, já quis ligar naquela hora. Então pode ser que a nossa bateria está realmente fraca. Vamos medir agora a tensão da nossa bateria. Vamos botar em escala de tensão contínua, nosso multímetro, e vamos medir a tensão dessa bateria. Então a gente tem uma carga bem baixa, 3.3 volts. A gente vai ativar essa bateria rapidão na fonte mesmo, para que vocês não percam o procedimento. A gente vai injetar 4.3, 4.8 para ativar mais rápido. E 5 amperes. Temos um curto aqui, vamos virar a ponteira. Se vocês injetar na fonte e consumir tudo é porque ficou em curto. E aí vocês viram novamente para a posição certa. E aí ele vai consumir um consumo da bateria. Como essa bateria estava bem zerada, ela vai demorar um pouquinho a subir. E com isso vocês conseguem, só pelo pulso de boot, vocês conseguem identificar uma falha. Então aqui está bem fácil, bem simples, porque era um consumo bem alto. Então logo que o curto ele ia dar a cara, com bastante facilidade. Se fosse um consumo alterado para 180 no pulso de boot, 200, a gente tem que saber qual o consumo e o que aconteceu com esse aparelho. Se ele estava carregando, se ele caiu, se ele molhou. Primeiro a gente faz uma análise visual. Nesse caso aqui a gente teve sorte por causa que era um consumo bem alto, um consumo de 1.600, 1.500. Então rápido ele ia aquecer. Aí se a gente tivesse achado por ali esse curto, a gente ia ter continuado fazendo a varredura em escala de BIP. Aí na região do Trista, do PMIC, a PMU da baseband. Se caso a gente não tivesse achado, a gente ia ter que levantar circuito por circuito e ir fazendo a medição por baixo, para a gente identificar esse curto. Se por acaso a gente não achasse, a gente poderia fazer o que? A gente poderia ir lá na Panic Full, na tabela I2C do aparelho, do nosso iPhone 7, e a gente ia seguir a tabela I2C e ia fazendo a eliminação por parte. Deck de carga, ou paz caso não carregasse, ou chestnut, ou circuito de backlight. Algum desses passos que a gente encontra lá na nossa Panic Full, a gente ia encontrar esse defeito. Porém aqui foi bem fácil. Bora colocar novamente. Bora ver se esse aparelho já dá algum sinal de vida aqui com a tela conectada. Vamos espetar nosso cabo. Já deu um consumo de 1.8, 0.6, 1.8, 1.7, protocolou carga. E aqui a gente já tem um iPhone ligando. Vamos esperar ver se ele chega na tela inicial. iPhone 7. Vamos só esperar ver se ele chega na tela inicial. Como vocês podem ver, já tem a maçãzinha aí no fundo. Nosso aparelho já ligou. Vamos ver se ele starta. Se ele inicia. Ligou bem mais forte a maçã aí. Porque o aparelho, uma coisa é o aparelho ligar, outra coisa é o aparelho chegar na tela inicial. Ele pode muito bem ligar travado na maçã, como ele pode muito bem não chegar na tela inicial, assim como ele pode chegar também. Que já é o caso do nosso aqui, ó. A gente já tem um aparelho de volta à vida, chamada de emergência, fazer teste de touch. A gente já tem um aparelho funcionando touch. E aí os próximos testes seria chip. Mas no mais seria isso. A análise de um aparelho que não liga seria essa, uma análise simples e fácil. Essa análise serve também tanto para Android como para iPhone 6, 7, 8, 11, enfim. A análise é uma só. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.